Se você está assistindo essa playlist em ordem, já deve ter entendido a importância dos investimentos para que possamos administrar a nossa vida financeira. Se ainda não fez isso, não tem problema. Pode pausar aqui, voltar lá, assistir os vídeos e depois a gente continua. Feito isso, é importante nós estudarmos os tipos de investimentos que nós vemos por aí. Quer saber mais? Então vem comigo e fica até o final, porque eu vou te contar qual que é o meu melhor investimento e vou te falar por que eu penso dessa forma. Investimentos são todos aqueles recursos que você dispõe hoje na perspectiva de colher algo melhor no futuro. E quando eu digo recursos, eu não estou querendo dizer apenas financeiros, apenas no dinheiro. Por exemplo, energia é um recurso, sua atenção, sua dedicação também é um recurso, o seu tempo também é um recurso. Por exemplo, você pode investir o seu tempo preparando o solo e plantando uma semente de abacate na expectativa de, no futuro, poder colher o fruto e fazer uma vitamina maravilhosa. Além disso, como o tempo também é um recurso e um dos nossos recursos mais valiosos, por sinal, eu não acho errado falarmos que estamos investindo tempo em uma pessoa, por exemplo. Dessa forma, nós queremos que aquele relacionamento, aquele namoro evolua e possa se transformar num casamento, por exemplo. Mas acho que esse tipo de retorno a gente pode tratar melhor em outro vídeo, não é mesmo? Como essa playlist é sobre o pilar financeiro, nós vamos tratar aqui dos investimentos que envolvem dinheiro. Os outros investimentos nós vamos tratar em outras playlists aqui do canal. Como já discutimos até aqui, é através dos investimentos financeiros que nós vamos conseguir uma renda extra ou até mesmo a tão sonhada liberdade financeira. E hoje nós vamos falar de 4 desses tipos de investimentos. Primeiro exemplo, os imóveis. Você pode investir em imóveis de forma especulativa ou mesmo para ganhar uma renda passiva no decorrer da sua vida. Você especula comprando imóveis quando você compra um lote de terra e imagina que no futuro ali vai ter esgoto, rede elétrica, rede de água e até asfalto. Eu digo especular porque isso pode acontecer ou não. O lote por si só ele não vai criar valor e não vai se desenvolver. É apenas o seu entorno que você espera que vai desenvolver. Por isso a gente chama de especulação. Você constrói uma renda passiva com o imóvel quando, por exemplo, compra um lote, constrói uma casa e aluga. Dessa forma você está dando uma função social para o seu imóvel, resolvendo o problema de moradia de uma família, por exemplo. Isso por si só já é uma oferta de valor. Segundo tipo de investimento, o ouro. Muitos reconhecem o ouro como um metal precioso, versátil e escasso. Na minha opinião, sem prejuízo das demais características desse metal, a escassez é o fator principal que explica a exorbitante valorização desse material. Além disso, o ouro é mundialmente conhecido. Então, se algum dia alguma coisa acontecesse e o mercado parasse e as pessoas parassem de dar valor ao papel moeda dos países, eu não acho difícil imaginar que o ouro voltaria a ser usado como moeda de troca entre as pessoas. Por outro lado, o ouro como investimento, ele não agrega valor com o tempo. Ou seja, ele não resolve o problema de ninguém. Quando você compra ele para investir e guarda, ele fica ali parado e o seu valor só é multável de acordo com a percepção da sociedade em relação a esse material. Por exemplo, se tudo vai bem, as empresas estão contratando e as pessoas estão felizes e trabalhando, a tendência é que o ouro se desvalorize, porque existem muitas outras opções de investimento no mercado como esse. Por outro lado, se existe uma guerra, uma pandemia ou uma retração econômica de grandes proporções, a tendência é que o ouro se valorize muito. Isso porque o mercado antecipa uma retração econômica e tenta proteger o seu capital, investindo em um dos investimentos mais seguros da atualidade, que é o ouro. Eu encaro o ouro como uma forma de investimento especulativa. Isso porque, como nós já conversamos anteriormente, o ouro por si só, ele não resolve o problema de ninguém. Ele fica ali parado e a sociedade que muda o jeito que encara o ouro e determina o seu valor. Terceiro tipo, as criptomoedas.
Elas são uma moeda de troca que utiliza uma tecnologia robusta chamada blockchain para validar as transações entre os usuários. Demoraria uma série de vídeos inteira só para eu explicar o que seria uma criptomoeda e como se dá o processo de blockchain. Mas só para ilustrar, entenda como se fosse uma rede global de acreditação descentralizada que viabiliza as trocas de compra e venda dessa moeda entre os usuários. Existem muitas pessoas que não conseguem entender como que nós damos tanto valor a esse tipo de moeda, já que elas não existem de forma sólida, de forma palpável. A lógica é relativamente simples, eu vou tentar explicar. Mas primeiro, me diz você, quanto vale uma nota de R$100? Você sabe que aqui no Brasil, ela pode ser usada para trocar algumas mercadorias em todos os lugares que você for. Mas isso só acontece porque existe um governo que faz a promessa de valor desse dinheiro. E essa promessa é comprada pelas pessoas desse determinado governo, pelos cidadãos desse país. Agora imagine se você chegasse com essa mesma nota de 100 em uma tribo indígena isolada da sociedade. Percebe que seu dinheiro não teria valor nenhum ali? A mesma lógica acontece se o valor percebido dessa nota de R$100 passe a se deteriorar com o passar do tempo. E olha que isso acontece com uma frequência bem maior do que se pode imaginar. E o nome disso é inflação. Mas a gente vai conversar sobre isso em outro vídeo. O valor de algo está intimamente relacionado com a confiança que as pessoas têm neste algo. Hoje em dia, cada vez mais pessoas estão reconhecendo o valor das criptomoedas e da proteção relacionada ao blockchain. E isso faz que essa solução se valorize cada vez mais. E na minha opinião, não tem nada de errado sobre isso. O real, por exemplo, vale porque nós temos o governo brasileiro que nos dá a palavra dele que ele vale alguma coisa. E assim acontece com o dólar ou qualquer outra moeda. E com as criptomoedas a coisa acontece mais ou menos da mesma forma. Mas desta vez a confiança não é depositada em um governo específico, mas em toda a tecnologia e os seus usuários. Analisar quem tem maior poder para determinar o valor de algo, se é um governo ou se é uma tecnologia e seus usuários, dá uma discussão filosófica apuradíssima. Alguém se habilita aí nos comentários? Já percebi que tem uns filósofos bem interessantes participando aqui com a gente. E sabe outra coisa que vai continuar dando ótimas discussões filosóficas? O seu like, o seu compartilhamento e os seus comentários. Eles ajudam muito a administrar as coisas por aqui. Quarto tipo, investimentos de renda fixa e renda variável. Existem aqueles que gostam de colocar os investimentos em moedas, que nós conversamos mais cedo nesse vídeo, nessas categorias, mas eu preferi separar para ficar didaticamente mais fácil de entender. Então vamos lá. Renda fixa é todo aquele tipo de investimento que no ato da contratação você já sabe como que serão pagas as taxas. Por exemplo, você pode escolher um título de dívida pública pré-fixado, que na data da contratação você já sabe qual que vai ser a taxa que vai valorizar seu investimento no decorrer de todo o tempo. Ou você pode escolher um título pós-fixado, que você só vai saber que taxa vai ser essa na data do seu resgate. Seja como for, na data do investimento você já conhece as regras. Sabe que a taxa vai ser fixada antes, ou seja, pré-fixada, ou fixada depois, pós-fixada. Mas a regra você já conhece. Esse tipo de investimento tende a ser um dos mais seguros, mas nós já conversamos sobre isso, lembra? Quanto maior o risco, maior tende a ser o seu retorno no longo prazo. E o contrário também é verdade. E temos a renda variável, que nós não temos a mínima noção de como a gente vai ser remunerado no futuro. A gente tem algumas ideias de acordo com os balanços de umas empresas, no caso de ações, por exemplo. Mas o que vai acontecer daqui para frente é um grande desconhecido. Quando você decide entrar na renda variável através da compra de uma ação, por exemplo, você já sabe que tudo pode acontecer com aquela empresa. Ela pode expandir, ela pode retrair, ela pode perder mercado, ela pode lançar um novo produto que se torne um hit e multiplique o seu valor de mercado, ou ela pode inclusive permanecer da mesma forma que está durante anos e anos. Eu particularmente me identifico muito com a renda variável, principalmente a compra de ações de empresas. Isso porque você está comprando uma máquina de criar valor.
Quando você compra uma empresa, você está comprando uma estrutura viva, com cabeças pensantes que trabalham em prol de resolver mais problemas da sociedade. Não é como o ouro que você compra, guarda ele no cofre e dessa mesma forma ele fica ali durante anos e anos. Quando você compra uma ação, você compra um organismo vivo que evolui com o tempo, da mesma forma que nós evoluímos com o tempo. Evidentemente, assim como nós, pode dar muito bom ou pode dar muito ruim. A questão é que, independente disso, você sabe que a intenção é que as coisas sempre melhorem. No meu caso, a única renda fixa que eu possuo na minha carteira é a minha reserva de emergência. Fora isso, todo o meu patrimônio está em renda variável. E uma coisa eu posso te dizer, a minha carteira tem uma rentabilidade muito boa, bem acima do Ibovespa. Bem, pelo menos até na data que eu gravo esse vídeo, né? Porque amanhã, tudo pode acontecer. Se vocês querem que eu mostre ela para vocês, basta comentar aqui para mim. Quem sabe se tiver um número bacana de interações, eu não mostro como que é a minha carteira para vocês. E dentro de renda fixa e variável, existem inúmeros tipos de investimentos. Mas nós vamos tratar deles especificamente em vídeos específicos, ok? E você, já é um investidor? Se for, coloca aqui nos comentários para mim. Eu sou. Só para eu ter uma ideia de quais são os nossos membros aqui do canal que já mexem com investimentos. E qual é o seu tipo de investimento favorito? Coloca aqui nos comentários também. Eu prometo que eu vou investir um bom tempo tentando responder todos eles. Até mais!